Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a sequência desses vídeos. Vamos falar sobre tolerância imunológica. Só que antes eu quero mandar um grande abraço para um companheiro meu, o Gu Neves, mais conhecido como The Flash. Ele que me ajuda a fazer toda a edição desses slides aqui. Quero mandar um abraço para o Pedro que recebeu um convite para estudar medicina no Canadá, na Toronto International College. E também mandar um grande salve para o meu amigo Paulo Braga. O Paulo ele tem uns conhecidos também lá no Canadá. E o Paulo comentou comigo que o pessoal está estudando sistema imune lá e eles estão com uma grande dúvida a respeito de tolerância imunológica. E foi isso que me motivou a gravar esse vídeo e estar abordando esse tema. Então vamos começar? Tolerância imunológica. Então, para falar de tolerância imunológica, a gente tem que entender alguns conceitos básicos. Entre eles nós temos conceitos de tolerância imunológica. A tolerância imunológica ela é a não resposta a um determinado antígeno. Só que esse antígeno aqui, ó, que está nesse conceito, ele pode ser um antígeno próprio e também pode ser um antígeno não próprio, certo? Um antígeno externo, como por exemplo o pólen. O pólen pode inspirar ele ser encarado como um antígeno, só que o teu corpo não responde aquilo como se fosse um agente agressor. Diferente de pessoas que, por exemplo, têm sensibilidade ao pólen e o corpo reage com um processo inflamatório, e aí é o que a gente chama de alergia, né? Então, nesse conceito aqui, esse antígeno, ele engloba os antígenos próprios e não próprios. Fechou? Conceito de autotolerância é a tolerância a autoantígenos, que são os antígenos que nós mesmos podemos fabricar, tá? E a autoimunidade é a quebra da autotolerância. Então acontece a autoimunidade nos processos de doenças autoimunes. É o que a gente não quer. Beleza? Vamos falar sobre esse sistema de tolerância imunológica. Ela vem eu de novo com o meu mapa mental, a flechinha azul aqui dando início ao processo do meu mapa. Nós vamos falar de tolerância imunológica. Esse processo de tolerância ele é dividido de duas formas. Existe um processo de tolerância imunológica central e periférica. Qual é a diferença do central e periférica? O central ele ocorre nos órgãos linfóides centrais, que é o timo e a medula óssea. Fechou? Vamos falar como é que ocorre no timo? Então, no timo, tu tem que ter um precursor linfóide, né? Antes de virar um linfócito, esse linfócito ele sai lá da medula óssea, percorre a corrente sanguínea e chega lá no teu timo, tá? Só que ele chega no timo aqui, ó, como um linfócito imaturo. Tranquilo? Quando ele chega no linfócito, ele tem uma interação com essas células epiteliais do timo. Essas células epiteliais do timo, eles têm o MHC2. Fala, pô, mas como é que pode ter MHC2, cara? MHC2 não tem só nas células apresentadoras de antígeno? Pois então, meu, as células epiteliais do timo, elas também têm o MHC2. Nesse MHC2, eles fazem a apresentação do gene AIRE. Esse gene AIRE aqui, ó, ele é uma sequência, ele é uma informação que está presente em todas as células do teu corpo. Então assim, ó, o gene de uma célula muscular é diferente de uma célula óssea. A expressão proteica deles é diferente. Mas todos eles vão ter a sequência do gene AIRE. Então esse gene AIRE aqui, ó, ele representa o que é próprio do teu corpo. Então vamos supor que tem uma célula dendrítica lá para identificar a tua célula e tal. Ele vai identificar se tem gene AIRE, beleza, opa, tem o gene AIRE, essa célula aqui do meu corpo eu não vou atacar ela. Mas se não tem o gene AIRE, aí ele vai atacar a tua célula. E quem faz essa apresentação do gene AIRE
É lá no timo. Então é lá no timo que ele vai dizer, ó, o que é o próprio e o que é o não próprio, através da apresentação de GNAIRE. Beleza? Continuando então, vai ter essa interação. Essa interação ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma interação forte e pode ser uma interação fraca. Se for uma interação forte, essa interação forte quer dizer que o linfócito está meio que grudando muito na célula epitelial, ele não está desgrudando dela. Então se ele gruda muito forte, ele tem dois caminhos, tá? Esse linfócito pode virar um linfócito Treg. Vamos deixar esse Treg guardadinho aqui, ó. Que lá na tolerância periférica, esse Treg vai ter uma importância muito grande. Vamos deixar ele aqui paradinho. E nessa interação forte, tu pode ter a seleção negativa, que é a deleção clonal. Ou seja, esses linfócitos eles começam a ser deletados mesmo, tá? E tu pode ter interação fraca, que é isso aqui que a gente quer. Ó. A gente quer que tenha interação fraca. Por quê? Vai ter uma expansão clonal, a gente chama isso de seleção positiva. A partir do momento que tem a expansão clonal, a gente vai ter um linfócito T maduro. E um linfócito T maduro, ele vai virar um linfócito normal. Show! É isso que a gente quer. Linfócito normal, trabalhando para a gente sem atacar o nosso próprio corpo. Isso é que a gente quer. Tranquilo? Só que nesse processo de maturação aqui, ó, pode dar zebra, meu. Pode dar zebra e esse linfócito pode sair de lá reconhecendo o próprio. Ou seja, ele sair de lá identificando tuas células e achando que tuas células são inimigas. E aí, pô, meu, que M, hein, cara, se isso aqui acontecer. É problema sério, tá bom? Então, esse aqui é a sequência do que acontece lá no timo. Vamos para a medula óssea? Medula óssea, como é que pode acontecer? Na medula óssea, tu vai ter um precursor linfóide, assim como no timo, né? Só que esse precursor, ele tá lá dentro da medula óssea, tá? Ele não vai migrar para o timo, ele vai ficar lá. Esse precursor linfóide, ele vai se transformar num linfócito imaturo. E esse linfócito maturo, ele vai amadurecer, ele vai virar um linfócito maduro, tá? Nesse processo de amadurecimento aqui, ó, ele pode ter dois caminhos. Ou ele vira um linfócito maduro, ou se der alguma zebra nesse processo de maturação aqui, ó, ele vai sofrer uma edição, vai sofrer uma modificação ali, vão meio que ajustar a lataria do linfócito para deixar ele maduro de uma forma normal, tá? Então ele vira aqui, virou um linfócito normal, show. É isso que a gente quer, da mesma forma como foi lá no timo, é isso que a gente quer que aconteça aqui nesse caminho na medula óssea, tá? Só que né, essa edição aqui ela pode ter uma falha. E se tiver uma falha, pode ocorrer duas coisas. A primeira que é a apoptose, que é a morte celular programada, e pode ter a anergia desses linfócitos aqui, na medula óssea, tá bom? E da mesma forma como ocorreu no timo, esse linfócito maduro aqui, ó, pode desgarrar uns com problema aqui, ó, e ele tomar esse mesmo caminho aqui desses linfócitos reconhecerem o próprio. E, cara, vai dar problema isso aqui, cara. Só que quando esses linfócitos saem reconhecendo o próprio, eles ainda têm uma segunda chance. Lembra que a gente está aqui, ó, no processo de tolerância central, tá? E aí é onde entra o processo de tolerância periférico. Então esses linfócitos aqui que reconhecem o próprio, eles vão aqui para esse processo de tolerância periférico. O que pode ocorrer nesse processo de tolerância periférico? A gente pode ter a anergia, a gente pode ter a deleção e a gente pode ter a supressão. Vou tentar explicar para vocês a diferença entre eles, tá? Vamos começar pela anergia aqui, ó. A anergia, tu vai ter o bloqueio da sinalização do complexo TCR. Meu, se tu não sabe o que é o bloqueio não, se tu não sabe o que é o complexo TCR, tu tem que ir lá e ver o vídeo de ativação de linfócito T, tá? TCR significa o receptor das células T. Se tu não sabe o que é isso aqui, volta para aquele vídeo e depois tu para aqui nesse vídeo de novo, nessa parte da energia, tá? Então a energia vai interferir nesse bloqueio da sinalização do complexo TCR. Isso não vai gerar estímulo para o CD28.
Aqui é a mesma coisa. Se tu não sabe o que é CD28, vai lá ver o vídeo de ativação do linfócito T. E se não tem esse estímulo para o CD28, o linfócito T não vai fazer nada. Ele está apresentando antígeno próprio, só que o linfócito T ele não vai reagir. Fechou? Lembrando que a gente está falando isso tudo aqui, ó, que é da energia. Tá bom? Vamos para a deleção, então. A deleção acontece assim, ó. Quando tem uma autointeração com as células apresentadoras de antígeno, essas próprias células elas ativam proteínas para a apoptose. Então, na deleção, vai rolar a apoptose. A célula vai ter morte celular programada. Tá bom? Vamos para a supressão aqui, ó. A supressão ela vai estar envolvida com o Treg. Lembra que eu falei para deixar o Treg separadinho aqui em cima? Então, o Treg, que ele foi construído lá no processo de tolerância central no timo, foi originado dessa interação forte aqui, ó. Esse resto aqui de linfócito T, que a gente chama de linfócito Treg, que não foi morto aqui, ó, na direção clonal, ele vem aqui para a periferia, esse Treg aqui, e ele é importante pra caramba. Por quê? Esse Treg aqui, ó, ele vai reduzir a oferta de B7, tá? E ele reduz a habilidade das células apresentadoras de antígeno a estimularem o linfócito T. Tá? Ele reduz a oferta de B7 porque tem esse CTLA4 que ele tem uma interatividade muito mais forte com o B7. Então ele se liga no B7, por isso que reduz a oferta de B7 lá para o linfócito T normal. Tá bom? Então se ele faz essa redução dessa habilidade da APC estimular o linfócito T, ele tem um bloqueio da ativação. Aqui eu vou falar de novo, eu vou ser chato, cara, mas isso aqui é fundamental. Tu tem que saber o que é CD28, tu tem que saber o que é complexo TCR, tu tem que saber o que é o B7, tá bom? Isso tudo tá lá na aula de ativação do linfócito T. Tá bom? Então vai ocorrer tudo isso e vai ter o bloqueio da ativação. Esse Treg aqui, ó, ele também vai estimular com citocinas imunossupressoras, entre elas o IL-10 e o TGF-beta. Tá bom? Ele também vai trabalhar nesse bloqueio de ativação. E tem mais Treg ainda, hein? O Treg ele trabalha no consumo de interleucina 2. Essa interleucina 2, estou falando lá naquela aula de diferenciação de linfócitos T também, essa interferência da interleucina 2. E quando tem esse consumo de interleucina 2, ele também bloqueia a ativação de linfócitos T. Tá bom? Concluindo, vamos falar de célula B desativada. Aqui, ó, isso tudo que eu estava falando falei da energia, da deleção e da supressão. Só que célula B ele tem uma diferençazinha ainda, tá? As células B elas são desativadas quando encontram autoantígenos. Na verdade, não é que ela vai ser desativada, ela se torna anérgica. Anérgica é como se ela não reagisse. A gente ficasse tipo um zumbi. Ela não reage, ela está ali, mas não reage, tá? E depois, por final, ela é eliminada por linfócito T. Esse é o final das coitadas células B. Fechou, galera? Então, esse aí é a sequência. Espero que fique fácil de entender. Tem esse mapa mental aí, ó, dá para fazer um print, imprime esse negócio aí, se caso facilitar para tu poder rabiscar em cima. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, tô aberto, pode tacar ali no canal, pode xingar, não vou ficar brabo não, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, bons estudos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.